gente, tudo bem? Eu nunca fiz um vídeo nesse formato, então talvez fique um pouco bagunçado, não sei, mas enfim, tem que ter uma primeira vez pra tudo, né? E essa semana é a semana do meu aniversário, eu vou fazer 23 anos e eu decidi fazer um vídeo falando 23 coisas favoritas minhas, e são coisas um pouco específicas, porque eu separei 8 livros, 8 fanfics e 7 álbuns de música pra falar pra vocês. Eles não estão em uma ordem específica de favorito ou não, eles só são favoritos assim que eu tive ao longo desses 23 anos. E alguns eu já não gosto mais, ou eu nem lembro o porquê de ser meu favorito, mas são coisas que eu lembro de gostar muito, de consumir muito. E eu também quis fazer essa lista porque é sempre bom a gente lembrar as coisas que a gente gosta. E é isso. Eu costumo ganhar muitos cadernos, agendas e blocos de nota, porque eu sou uma pessoa que gosta bastante de escrever. E as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de escrever. Então é um presente muito fácil, mas ao mesmo tempo é uma coisa que não tem como eu não gostar, porque eu vou usar em algum determinado momento. E aí eu resolvi usar o caderno que a minha amiga Vitória me deu, beijo Vitória, pra fazer essa lista e... O primeiro tópico é livros, e pra mim foi o mais difícil de fazer. Não por eu não ter livros favoritos, mas é que eu queria pegar todos os livros que eu gosto e botar aqui. Só que essa lista não é sobre todos os livros que eu gosto, é sobre os livros que em algum determinado momento da minha vida me marcaram muito e foram tidos como favoritos, né? Até a estante tá com esses vãos aqui, porque eu tirei os livros pra mostrar pra vocês enquanto eu falo. Só pra deixar claro antes de começar, eu não vou fazer um resumo dos livros e das fanfics e de tudo mais que eu vou mostrar aqui. A intenção desse vídeo mesmo é só mostrar as coisas que foram favoritadas por mim ao longo desses 23 anos. Até porque tem livro aqui que eu já não lembro mais sobre o que é, e tem fanfic que eu provavelmente não vou lembrar também, então é isso. O primeiro livro que eu botei na lista foi Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Eu li esse livro em 2015 e foi Paixão à Primeira Palavra, eu acho. Esse, pra mim, é uma típica história que se eu tivesse lido em qualquer outra época da minha vida, não seria um favorito. Sabe quando você tem a sensação de que você leu no tempo certo? Pra mim, Aristóteles e Dante foi meio assim. Se eu tivesse lido mais velha, provavelmente não seria favorito. Se eu tivesse lido mais nova, provavelmente não seria favorito também. Mas eu li na época que eu tinha que ler e foi perfeito pra mim, uma experiência maravilhosa. Nesse livro tem um dos personagens que pra mim é um dos meus personagens favoritos da vida e um dos personagens literários mais perfeitos que eu já vi, que é o Dante Quintana. Quando foi para o autor fazer a sequência desse livro, ele foi cancelado por alguma coisa envolvendo transfobia. Se eu não tô enganado, que pode ser mentira, porque o meu cérebro me trai muito nessas lembranças, né? Eu fiz uma tatuagem de um telescópio por causa dessa história. A pergunta mais comum pra mim sobre essa tatuagem é: você gosta de estrelas? E eu fico, gosto, claro, mas eu não conheço absolutamente nada. Eu só fiz porque quando eu vi o desenho me lembrou muito esse livro. E com certeza é mais fácil só concordar com as pessoas do que ter que explicar o porquê que eu fiz a tatuagem, né? O segundo livro que eu botei na lista é Uma Vida Pequena, popularmente conhecido como Livro dos Gatilhos. Acho que muita gente lê esse livro porque ele é conhecido realmente por ser um livro que tem uma história muito forte, que ele tem uma lista de gatilhos gigantesca e eu não vou negar. Ele realmente aborda assuntos sérios, assuntos pesados, assuntos que vão te enlouquecer completamente. E eu amei. Fiquei com vontade de ler esse livro justamente por essa lista enorme de gatilhos, porque eu fiquei pensando, só serve pra fazer as pessoas ficarem curiosas sobre o assunto do livro. E foi o que aconteceu comigo. Mordi a isca, que foi uma beleza. Comprei o livro, li o livro, chorei, fiquei postergando uma vida pra terminar, porque eu não queria largar essa história. Foi o livro que me fez perceber como eu amo livros que tratam dos sentimentos das pessoas com muitas páginas, porque isso significa que a autora conseguiu pelo menos desenvolver um pouco melhor os sentimentos, diferente de livros asiáticos que normalmente são finos e eles prometem tratar de temáticas mais sentimentais dos seres,
só que eles desenvolvem muito pouco. Isso me dá muita agonia. Eu gosto quando a coisa é bem desenvolvida. E nesse livro, o que não falta é desenvolvimento. Até você entrar na vida do personagem, até você chorar por ele como se fosse um parente seu, como se fosse seu irmão, como se fosse você. Essa história é magnífica. Essa história é magnífica. Eu acho que eu queria muito conseguir apagar da minha memória pra eu poder ler de novo e ter todas as mesmas sensações que eu tive pela primeira vez, porque foi indescritível. Mas se você realmente não gosta de assuntos um pouco mais pesados, assim, não é uma recomendação. Eu só tô falando que é um dos meus livros favoritos da vida, se não o favorito agora, mas ele é pesado. E é isso aí. Próximo livro da lista é Quem é Você, Alaska, que eu não lembro bulhufas essa história. Eu sei que Quem é Você, Alaska foi um dos primeiros livros que eu li do John Green naquela época, 2014, 2013, 2014, em que os livros do John Green estavam com uma popularidade assim estrondosa e todo mundo queria ter todos os livros dele. Eu li todos os livros dele na época e Quem é Você, Alaska foi disparado um dos melhores livros que eu li. Só que eu não lembro muito bem da história. Eu sei que tem essa menina, Alaska, que ela é meio misteriosa, meio rebelde, meio contra as normas, e daí como a minha cabeça tava muito assim naquela época, eu devo ter favoritado exclusivamente por causa da Alaska, porque eu realmente não lembro da história. Eu lembro da personagem. E conversando com outras pessoas que também gostavam dos livros do John Green na época, parece que Quem é Você, Alaska era o favorito de muita gente, então eu fui com a onda. Outro livro da lista é Apenas um Garoto, que eu li não muito tempo depois de Quem é Você, Alaska. Eu ganhei da Cacá esse livro e foi um dos primeiros romances LGBT que eu li e é uma história muito legal. Eu lembro que na época eu gostei muito desse livro porque ele parecia muito uma fanfic. E eu não sei realmente se ele é uma fanfic ou não, mas eu acho que não. Não vou dizer que é impossível, mas geralmente livros que eram fanfic são escritos por mulheres. Esse aqui é escrito por um cara. E não sei, eu nunca li nada sobre, mas ele é muito parecido com uma fanfic. E ele é muito bom, é muito gostosinho de ler, bem rápido. Na verdade, o final irrita um pouco, porque a história é meio errada, é meio conflituosa, mas o que eu posso dizer? Na época eu tava lendo coisas assim e eu gostei. Um favorito muito recente, que foi um dos últimos livros que eu li, é Lights Out, que é um romance dark com comédia romântica, algo assim. Foi uma recomendação bem solta que eu ganhei de uma amiga minha, Clarinha. Beijo, Clarinha. Eu li ele pela primeira vez pelo Kindle, mas eu ganhei ele de aniversário. Pra vocês verem o quanto que eu gostei dessa história. Gente, fazia muito tempo que eu não lia uma história com um casal que me cativava tanto, com personagens tão bons, e que eu fiquei completamente obcecada. Estou ainda, né? Ainda estou na minha fase Lights Out. Então, basicamente, tudo que eu faço agora envolve isso aqui. Essa capa azul, essa máscara de caveira. Eu tô muito, muito ansiosa pro segundo livro dessa série, que eu acho que vai ser uma trilogia, porque na internet tá falando que vai ser uma trilogia, só que a autora ainda não deu nenhuma poeirinha do terceiro livro, mas o segundo vai lançar agora em junho e eu tô muito ansiosa pra ler. Ele vai ser do primo da personagem principal e eu amei, então eu tô muito ansiosa pra ler. E já fica aqui um pedido pra vocês não lerem, pra vocês não gostarem do Josh, porque eu sou ciumenta e completamente obcecada por ele. Então, o recado tá dado. Outro livro da lista é A Extraordinária Garota Chamada Estrela, que é um livro que eu só descobri depois que lançaram um filme na Disney com a Grace VanderWaal, que é uma cantora. Na época ela era uma menininha e eu tava completamente encantada por ela. Mas agora eu acho que ela já deve ter os seus 20 e poucos anos e não faço ideia de onde, como, quando ela tá, se ela ainda tá na música, se ela tá atuando, não sei. Mas ela cantava muito bem. Eu adorei o filme, então eu fui procurar o livro pra ler. E fiquei encantada, gente. Esse livro é muito gostoso. Eu queria que eu tivesse lido ele quando eu era mais nova, mas ele serviu da mesma forma quando eu li ele pela primeira vez. E eu adoro que eu botei os post-its iguais à capa. Isso pra mim tem uma satisfação muito grande. Eu não marco mais os livros dessa forma. Eu risco eles com lápis e dobro a pontinha da página. Desapeguei. Só que eu não consegui tirar os post-its da segunda vez que eu reli esse livro, porque eu acho que combinou tanto e é satisfatório pra mim, né?
Se quiserem ter uma perspectiva um pouquinho diferente sobre a vida, fica a recomendação. Esse aqui eu recomendo. Depois temos As Vantagens de Ser Invisível, que na verdade eu não sabia se eu botava ou não botava aqui, porque o filme é um dos meus favoritos e foi muito importante pra mim quando eu era mais nova. Ele foi uma das mídias que me ajudou um pouco a aprender inglês, porque eu tinha o DVD e eu ficava assistindo ele em português, depois eu assisti em inglês com legenda, depois eu assisti ele só em inglês pra ir treinando. Então eu meio que decorei cada mínima parte desse filme. E só depois de muito tempo eu assisti ele de novo, fiquei um pouco louca por essa história, e aí eu resolvi comprar o livro e comprei a edição em inglês, paperback mesmo, porque tava com uma promoção na Amazon de importados, porque a Amazon sempre faz esse tipo de promoção. E, gente, esse livro é muito bom. Ele é, tipo, muito bom. Muito, muito bom. Aqui já é mais atual a leitura, e aí eu marquei ele dobrando as páginas. Não sei se dá pra ver direito, mas tem muita página dobrada, tá? Porque eu marquei muita coisa desse livro. E assim como o filme foi muito fácil pra eu entender a linguagem, compreender e me ajudou com o inglês, o livro foi a mesma coisa. A linguagem do livro é super fácil de entender, o inglês é bem fluido e eu adorei. Eu amo essa história, não tenho nada pra falar contra. Se alguém falar contra na minha frente, eu vou ter que brigar, ou eu vou ficar só muito, muito brava me segurando assim, mas ele é muito bom mesmo. E triste. E por último, mas não menos importante, temos O Hobbit, que eu tenho 2 livros. Eu sou apaixonada pelo universo do Tolkien, acho que esse cara é uma das pessoas mais incríveis que eu já tive a oportunidade de ter contato com a história. E eu ganhei esse livro de aniversário quando eu tava no 9º ano, eu acho, de um amigo meu da escola. E assim, mudou vidas. Adoro a história do Hobbit, adoro o universo do Tolkien. Já tinha assistido aos filmes e aos filmes do Senhor dos Anéis, mas eu gostei muito mais da história do Hobbit, porque eu tenho um ranço da cara do Frodo, e aí o Hobbit pra mim é bem mais confortável. E aí, alguns anos depois, eu comprei essa edição de bolso, que eu nunca cheguei a terminar ela, porque eu leio ela quando eu tô com saudade do Hobbit, e aí eu abro as páginas, leio um pouco e marco com uma caneta, bem bonitinho, e aí isso demanda um pouco do meu tempo, e eu acabo não lendo, ó. Mas ele fica tão bonito, marcado. Ele é tão lindo. E eu gosto muito desses livros pequenos e com a capa assim de paperback, que é bem maleável. Ai, gente, é uma gostosura, né? Penso eu que eu não poderia deixar de falar do Tolkien, então botei aqui meus livrinhos de Hobbit como favorito. Agora eu vou falar um pouco sobre os meus álbuns favoritos, que é um assunto que eu gosto muito de falar, então vou ter que me controlar pra não falar demais e deixar o vídeo com 50 minutos. O primeiro álbum que eu botei nessa lista é The Rise and Fall of a Midwest Princess, da Chappell Roan, que eu tenho o CD eternizado na minha estante, graças a Deus. Gente, top dinheiros bem empregados. Muito bom. Eu não ouvi esse álbum assim que ele saiu, demorei um pouquinho. Eu ouvi uma música desse álbum, que é Red Wine Supernova, que foi recomendação da Maria, que ela achou que eu ia gostar. Beijo, Maria. E aí, eu gostei tanto que eu acabei pensando, vou escutar esse álbum. E aí, eu escutei ele todo e fiquei... Nossa, fazia tempos que eu não escutava um álbum e gostava de todas as músicas. E todas elas, assim, faziam eu sentir como se eu tivesse transcendido. Foi mais ou menos isso que eu senti escutando esse álbum. Depois disso, eu fiquei encantada, foi com a Chappell artista. Ela é uma mulher, uma drag queen, é lésbica, performista. Gente, não consigo mensurar a perfeição das performances dessa mulher. Fora os vocais, pelo amor de Deus! Ela canta muito bem, a voz dela é magnífica. Escutar ela cantar não tem como descrever o que a gente sente escutando ela de verdade. E nesse álbum, gente, não sei. Eu me senti muito naquele episódio das 3 Espiãs Demais, que um cara bota um negócio de hipnotizar dentro do CD e aí todo mundo escuta e fica completamente maluco por ele. Foi assim que eu me senti escutando esse CD aqui. Fiquei e fico até hoje maravilhada escutando cada música, porque é perfeito, não tem
uma música ruim. Essa mulher botou droga nesse CD, porque é impossível eu gostar tanto dele assim. O segundo álbum que eu botei foi Blue Neighborhood, do Troye Sivan. Esse álbum participou da minha adolescência por um bom tempo e ele é muito bom. Eu conheci o Troy quando eu era mais nova, porque eu assistia muitos youtubers gringos. A Zoella, o Tyler Oakley e o Troye Sivan. Eles até eram amigos, se eu não tô enganada. O Troy e o Tyler gravavam alguns vídeos juntos. E depois que eu conheci a música dele, fiquei super apaixonada, porque ele canta muito bem e as músicas dele são muito boas. Quem era adolescente em 2014, 2015 e usava o Tumblr, o Twitter, é impossível não ter tido contato com esse álbum, porque ele foi um hit. E foi um hit bem merecido, porque as músicas são realmente muito boas e o Troy é realmente um artista muito bom também, então vale a pena. Escutar ainda hoje é muito bom. O terceiro álbum que eu botei aqui foi O Tempo é Agora, da Ana Vitória. Das Ana Vitória, né? Eu sempre gostei das duas, gosto muito das músicas delas, mas esse álbum é o álbum de não pular nenhuma, porque ele é muito perfeito. Ele saiu... Não vou lembrar agora o ano que ele saiu, não sei se foi 2018, 2017, mas ele saiu perto do filme que elas lançaram. Na época, quando eu assisti o filme, fiquei um pouco obcecada e aí eu escutei muito esse álbum e ele ficou bem marcado em mim e é um álbum muito bom. As vozes delas são perfeitas, se encaixam de uma maneira maravilhosa, elas harmonizam muito bem. As mulheres são artistas, não tem como negar. O quarto álbum que eu botei aqui foi Take Me Home, do One Direction. Hoje em dia, ele não é. Hoje em dia eu acho que é o Made in the AM ou o Four, que são os que eu mais escuto. Mas ele é igualmente muito especial. Eu gosto de todas as músicas dele. Escuto sem parar. E o One Direction, de uma forma geral, foi muito marcante pra mim. É muito marcante porque eu ainda escuto todos os dias, então não tinha como deixar de fora. Outro álbum que não saía dos meus ouvidinhos em 2015 é o Sounds Good, Feels Good, do 5 Seconds of Summer. Eu ganhei de amigo secreto na escola, na época em que vendiam CDs com uma facilidade gigantesca, que hoje em dia é difícil, né, de comprar. Eu lembro que na época eu liguei pra Karine, a minha amiga do Aristóteles Dante, só pra gente escutar juntas esse CD. Grandes momentos da minha vida que eu não vou esquecer. Esse álbum é muito bom. Ele alimentou enormemente o meu coração de emo. Com certeza eu virei ainda mais fã do 5 Seconds of Summer depois desse álbum aqui. Outro álbum que já foi meu favorito e agora voltou a ser um grande favorito que eu escuto sem parar é Stories, do Avicii. Eu fiquei muito na dúvida se eu botava True ou se eu botava Stories, mas eu acho que no momento presente eu escuto mais o Stories e tem uma das minhas músicas favoritas da vida, que é Sunset Jesus. O Avicii é o Avicii. Amo grande parte do trabalho que ele fez, me interesso até hoje por descobrir coisas novas sobre ele. Tudo que vai saindo dele eu vou acompanhando. Tem até a biografia original do querido, capa dura, viu? Nota 10. O Avicii pra mim foi uma pessoa importante, é uma pessoa importante e jamais deixarei de admirar esse cara, porque de alguma forma, a partir do primeiro minuto que eu escutei uma música dele, eu já sabia que ia fazer parte da minha vida por um bom tempo. E vem sendo assim desde então eu tava certa. O último, mas também não menos importante, álbum que eu botei foi Abbey Road, dos Beatles. Que dificuldade enorme de escolher um álbum dos Beatles pra botar aqui. Abbey Road, além de ter a minha música favorita deles, que é Here Comes the Sun, tem outras músicas que são indispensáveis na minha vida. Acho que eu fiz uma boa escolha de botar ele aqui. Os Beatles são responsáveis em sua grande essência por fazer eu me apaixonar por música. Eu sei que eu devo muito a eles e ao trabalho que eles fizeram. E assim, são os Beatles. O modo deles serem artistas e de levar a vida não é questionável por ninguém. Eles simplesmente são. Então realmente não tenho justificativas. Beatles. Agora, vamos para as fanfics. Acho que essa daqui foi a mais fácil de fazer, tá? Tudo bem que faltaram algumas que eu realmente gosto de ler e gostava de ler antes, mas eu acho que as que eu botei na lista foram boas escolhas, então tá tudo certo. A primeira que eu botei foi Fix You, que é uma fanfic do Jimin e do Jungkook do BTS. Eu não lembro essencialmente sobre qual era o plot principal, mas eu sei que eles estavam no ensino médio na época da fanfic. O Jungkook era super, mega, ultra tímido, ele era grosso, era um cavalão mesmo, vivia com aquele moletom preto dele,
capuz, o cabelinho de franja. De mim era popular, tinha aquele arzinho misterioso. Tava sempre no pé do Jungkook, que é o que eu lembro da história. Eu sei que ela foi publicada no Spirit. Eu li ela pelo Spirit, mas eu não lembro se ela estava sendo publicada no Wattpad na mesma época. Sei que depois a autora, ela já era mais velha naquela época, devia ter seus 25 anos, eu acho, não lembro, mas eu sei que eu fiquei espantada porque eu achei ela bem mais velha. Eu tinha 13 anos naquele ano, então ter 25 era muita coisa. A autora começou a receber comentários muito ruins e acabou deletando a história da plataforma. E ela voltou, tempos depois, a postar no Tumblr. Só que no Tumblr era muito ruim de ler, pelo menos eu achava. E aí eu acabei abandonando a história. Mas ano passado eu achei ela, por um acaso, quando eu fui comentar com uma amiga minha sobre essa história, eu achei ela no Wattpad. E aí eu li alguns capítulos, mas eu não sei se a autora tá repostando, se ela terminou a história, não sei como é que tá. Eu sei que eu gostava muito dela e eu me identificava muito com o Jungkook, porque tudo que era triste e emo eu achava o máximo. Então ele era realmente algo para mim. A segunda fanfic que eu botei aqui é Autistic Heart. Ela também é do Jimin e do Jungkook do BTS. Eu li ela no Wattpad em 2015, se eu não tô enganada, 2016. E eu fiquei completamente encantada, gente. Essa história era muito fofa. Eu lembro que o Jungkook tinha autismo e era muito difícil naquela época você ler uma história em que tinha pessoas com algum transtorno. Então pra mim foi tipo assim, ai gente, é algo novo. E aí comi, adorei. Eu li ela junto com a Aninha também. E ela é muito fofa. A história dos personagens também foi muito querida. E eu tenho ela até hoje guardada na minha biblioteca do Wattpad, porque eu gosto bastante dessa história. A terceira fanfic que eu botei foi Por Alf, que é uma fanfic do Chanyeol e do Baekhyun, do EXO, que recentemente virou livro. Essa história é um absurdo de boa. E, meus queridos, não é um simples livro de fanfic, é uma história original publicada pela Roku. Vai dizer se não arrasou? Arrasou muito! Eu li essa história por recomendação da Maria e eu fiquei maluca por ela. Fui procurar a Johnny, que é a escritora, inclusive eu tenho o número dela e eu me acho sim por isso, porque a Johnny é maravilhosa, tá? Ela mora aqui pertinho no Rio Grande do Sul. Pra mim foi muito gratificante, acho ela uma querida. Queria muito o livro original da fanfic, que já foi publicado, só que eu perdi essa época da publicação e aí não vendem mais cópias, só se alguém estiver desapegando, já saiba que eu quero. E aí, tempos depois, ela publicou o livro como uma história original e é perfeito do mesmo jeito, gente. É muito boa. A história desse livro é sem palavras, sem palavras. Inclusive, a Johnny tem outra história, que é a Johnny Be Good. Essa ainda não foi publicada como história original, só como fanfic, mas é uma história que também vale muito a pena. É muito legal, muito interessante. O jeito que a Johnny escreve é incrível, gente, incrível. E o meu livro tem, ó, dedicatória. Viu como eu tô podendo? Pois é. E eu queria fazer uma menção honrosa a Johnny Be Good, porque também é uma das minhas fanfics favoritas, só que não deu pra botar aqui porque eu dei prioridade pra outras. Mas, Johnny Be Good. A próxima fanfic da lista é Skin, que é uma fanfic Taeyong-suk, de Trisal, pois é. E é o Taeyang, o Jung e o Hoseok do BTS, que também virou uma história original publicada pela editora Euphoria. E é enorme. E eu tenho uma tatuagem pra esse livro. Pois é. Essa história é uma vibe bem novela, bem laços de família, assim. E ela vai te deixar sem palavras. Se eu não tô enganada, ela não existe mais como fanfic. Eu li ela pelo Wattpad faz uns 2 anos, mais ou menos. Mas a autora retirou a publicação de todas as histórias dela da plataforma. E não sei se ela vai voltar tão cedo. Pelo que eu soube na internet da vida, ela foi cancelada e aí bateu o Chico e Teco e ela retirou as histórias da plataforma. Mas tá aqui, de mim ninguém tira. Inclusive, a próxima fanfic também é da mesma autora e também foi publicada como livro, dessa vez em 2 volumes. Originalmente ela se chama Pillow Talk, só que quando ela foi publicada, a autora botou o nome de República 7 Pillow Talk. Galera, também segue aquela mesma vibe de novela e é muito boa, muito boa. Não sei o que essa mulher faz, que as histórias dela são 100% viciantes,
são super bem escritas, bem desenvolvidas, os personagens... Gente, não tem como você não se identificar com os personagens. Então acaba que você se envolve na história muito mais por essa identificação. E é muito bom, é muito bom. Não sei o que ela tá fazendo da vida agora, mas ela deveria estar fazendo isso aqui, porque rendeu. A próxima fanfic da lista é Trouble Trouble, que é uma fanfic V-Hope do Taehyung e do Hoseok do BTS. Galera, que delícia! Eu já tive a oportunidade de conversar com a autora, a Tata. Ela é uma querida, gente. Acho que por isso eu gosto ainda mais da história dela. Ela já escreveu outras histórias na plataforma, eu li pelo Wattpad, e são igualmente muito boas, mas Trouble Trouble tem todo o meu coração pra essa história. É muito boa, muito bem desenvolvida, engraçada, a trama é legal, o envolvimento dos personagens é legal, ela sabe desenvolver muito bem. Então acaba que ela acertou na história, nos personagens e nela mesma, porque ela sendo uma pessoa legal acaba tornando a história dela 1000 vezes mais legal também. Ainda mais porque nesse meio de fanfics, principalmente do BTS, tem algumas autoras que são constantemente canceladas, especialmente pelo seu jeitinho de achar que são donas do universo, e daí, né? Mas a Tata é uma querida, gente. Vale a pena a recomendação das fanfics dela, porque realmente é muito bom. A próxima fanfic se chama Diamante Violeta, também é do Taehyung e do Hoseok do BTS. Eu não faço ideia sobre o que ela é. Eu sei que eu tenho essa fanfic, o nome dela marcado muito bem na minha cabeça. Eu li ela em 2015, junto com a Aninha também, no Spirit. Não sei se ainda tem publicado, não sei se foi publicado em outra plataforma. Só sei que na época era algo. E agora eu não lembro de nada. Mas na época, 100%. E por último, temos a fanfic que iniciou a minha vida de fanfiqueira, que é 500 Dias em Londres. É uma fanfic interativa com One Direction, que na época eu acho que era publicada em um site, não vou lembrar qual. Eu sei que eu tenho na minha cabeça que eu lia bastante coisa no Imagine One D, só que eu não sei se ela era publicada nesse site, eu acho que não, porque ela funcionava de uma maneira interativa. Você botava o seu nome e você escolhia qual menino do One Direction que ia ser o seu par. Gente, essa é a rainha das rainhas. Se eu não tô enganada, ela que iniciou toda essa parada de coque frouxo e Starbucks e esbarrar com o Harry e com o Niall. Não tem nem justificativa pra ela estar aqui. Ela é ela, 500 Dias em Londres. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de que eu não sou muito boa explicando as coisas. Vou ter repetido muitas vezes muitas palavras, com certeza. Mas eu quis fazer esse vídeo mais pra deixar gravado mesmo. Coisas que eu gostava, coisas que eu gosto agora, pra que daqui a um tempo eu possa assistir e lembrar quão bom esse momento da minha vida foi pra mim. E é isso. Feliz 23 anos pra mim, espero que esse ano seja bom e que eu consiga realizar tudo que eu desejo também. Tchau, obrigada por ter ficado até o final.